Vamos agora entrevistar Simone Ambrosio, diretora da União dos Advogados Públicos. Vamos falar sobre o 7º Encontro Nacional dos Advogados Públicos Federais, que tem como tema Desenvolvimento e Erradicação da Pobreza, Advocacia Geral da União, a serviço do Brasil. Um tema interessante. Bom dia. Bom dia, Miguel. Como é escolhido esse tema? Esse tema é sempre pensado na realidade do país e na atuação da AGU para a consecução dessas finalidades. Então, esse ano nós escolhemos a erradicação da pobreza e o desenvolvimento, porque nós somos um país emergente e para alcançarmos o nível de desenvolvimento é preciso, fundamentalmente, reduzir as desigualdades sociais e eliminar a pobreza, bem como promover a infraestrutura do Brasil, que passa por enormes gargalos. O conceito geral é de que a coisa tem melhorado muito, pelo menos analistas, né, e economistas falam sobre essa situação. Para a Advocacia Geral da União, a União dos Advogados, né, Públicos, está se entendendo dessa maneira? O Brasil tem melhorado muito? Nós entendemos que sim, o Brasil tem melhorado muito, principalmente por conta desses programas de redistribuição de renda, que é um problema grave nos países emergentes. Agora, a questão que se coloca é a necessidade de pensar no segundo passo. Não basta só distribuir renda para essas pessoas através de programas governamentais, é preciso promover meios para que elas possam subsistir per si, no sentido de qualificá-las e gerar mais emprego. E para isso é importante o desenvolvimento do país, porque vai gerar mais empregos e essas pessoas qualificadas terão acesso a um trabalho com uma remuneração condizente com um nível de vida mais elevado. Ele se enxerga também que existe um ralo, né, pelo crime do colarinho branco, os desvios, né, de finalidade dos recursos, o envio incorreto para o exterior, nossos ganhos de capital. E o trabalho de vocês, enquanto advogados, né, são primordiais nesse combate. A advocacia pública, ela trabalha primordialmente na defesa, na assessoria e na consultoria da União Federal. E nesse sentido, por exemplo, nos processos de licitação, nós fazemos análise prévia da legalidade e assim conseguimos evitar desvios no nascedouro. Uma ilegalidade que está numa minuta de edital, nós podemos apontar o vício e tentar sanar esse problema antes que a obra seja feita e depois a obra é paralisada por ações do Ministério Público ou por fiscalizações do Tribunal de Contas. Como é que vocês enxergam que o Brasil tem pressa e os grandes eventos como construção de estádios? O Brasil tem pressa e uma questão que eu gostaria de deixar bem clara aqui é que a advocacia pública não cabe a escolha das políticas públicas. A escolha da política pública é do gestor eleito pelo voto popular. Então, nesse sentido, não nos cabe questionar qual a política pública que foi escolhida. A advocacia pública deve, sim, conformar a escolha política à juridicidade. Então, os grandes eventos foram uma escolha política, mas para realizá-los há necessidade de análise jurídica dos contratos, dos projetos de obras. E nesse sentido, a advocacia pública está preparada para fornecer assessoria, consultoria, bem como representação judicial da União Federal para fazer avançar esses projetos. O Brasil tem aprendido muito, os gestores precisam, né, consolidar esse pensamento. A gente sabe da importância, né, da profissão, né, do acompanhamento, da técnica, né, da assessoria da Advocacia Geral da União e também nos municípios e estados, porque é a partir do nascedouro que pode-se evitar uma grande evasão de receita, um grande problema técnico mesmo e com consequências, né? Evitar não só o desvio, mas a consequência para o gestor. Exatamente. Eles têm aprendido isso? Está estreitando as relações? Eu imagino que o gestor deveria ter o sentimento de que o advogado público é o seu melhor amigo. Por quê?
Porque à medida que nós aconselhamos, à medida que nós fazemos a consultoria e o assessoramento, nós falamos para ele quais são os limites legais, até onde ele pode ir para não sofrer as consequências posteriores, como o senhor mesmo falou, o controle do Tribunal de Contas, uma ação judicial. Agora, o que acontece é que em alguns municípios, em alguns estados, os procuradores não são de carreira. São profissionais contratados do mercado. E nós, advogados públicos, temos um relacionamento diferenciado com a administração pública no sentido de que nós somos estáveis. Então, o senhor imagina a possibilidade de um gestor querer fazer uma obra contrária à lei. O advogado público concursado vai falar para ele, vai ter a liberdade, a independência de dizer, neste caso, o senhor precisa mudar, porque não é possível realizar a obra na conformidade da legislação. Mas nós só falamos isso porque nós temos esse vínculo estável com a administração pública. Nós não podemos ser demitidos a qualquer momento, ad nutum, como se fala. Ao passo que um advogado privado, ele tem a mesma competência, nós não questionamos a competência, mas o vínculo com o gestor é de confiança. Então, alguém que tem um vínculo de confiança nunca quer causar um embaraço ou um desgosto para o gestor. Ou contrariar. Ou contrariar, exatamente. A palavra certa é contrariar. Então, nesse sentido, é a importância de uma advocacia pública constitucionalizada e organizada em todas as unidades da federação. E o Brasil tem avançado nisso? O Brasil, eu sempre digo, o Brasil é um país jovem e a nossa democracia é ainda mais jovem. Então, os procuradores municipais, por exemplo, carecem ainda de uma proteção constitucional no sentido de obrigar que cada município tenha um quadro de procuradores daquele município. Não há constitucionalização dos procuradores municipais. Mas no âmbito dos estados e da União Federal, isso já acontece, embora haja a possibilidade de contratação externa de alguns escritórios particulares para casos específicos. Isso torna vulnerável essa relação? Isso torna vulnerável essa relação e a União dos Advogados Públicos Federais, a UNAF, luta contra esse tipo de procedimento da administração pública, porque nós entendemos que para realizar consultoria, assessoramento e representação judicial, só advogados de carreira. O encontro que começa hoje aqui em Maceió? Começa hoje e vai até amanhã. Vai 2 dias, então, a abertura dias. hoje e o dia todo de trabalho. Você tem como convidados, vocês têm como convidados ministros? Sim, nós temos 2 ministros do STJ, o ministro Castro Meira e o ministro Humberto Martins, e temos também a presença do grande administrativista, que é conhecido por todos os profissionais da área, que é o professor Diogo de Figueiredo, que honra muito o estado de Alagoas e está aqui participando e vai proferir a palestra magna de abertura. Qual o nível de participação? Vocês já fecharam com todos os Nós estados? estamos esperando 150 representação? pessoas. 150 pessoas. 150? Isso. De todo o país? De todo o país. O procuradores de município, procuradores de estado, procuradores diversos, advogados que não estão incluídos na categoria, podem participar? Podem participar. Como é que eles fazem a inscrição? Só Então, como ouvinte? Eles podem participar como ouvintes, porque as inscrições já foram encerradas. Nós divulgamos o evento no estado e quem se interessou em participar fez a sua inscrição para estar lá hoje e amanhã. Olha, Simone, muito obrigado por ter vindo hoje aqui. Obrigada, Miguel. Conversamos com Simone Ambrosia, que ela é diretora da União dos Advogados Públicos. Falou sobre o 7º Encontro Nacional aqui em Maceió.